Olá, tudo bem? Meu nome é Michele, sou nutricionista materno-infantil, dou aula para educação infantil sobre alimentação saudável e também realizo atendimentos. E estou aqui para falar um pouquinho do coronavírus, porque as mamães estão me mandando bastante mensagens, bastante dúvidas sobre como aumentar a imunidade das crianças frente a esse vírus. Eu vou passar algumas dicas de como aumentar a imunidade, não só frente ao coronavírus, mas também pensando em resfriados, pensando em gripes, porque tá para vir aí H1N1, inverno, que as crianças ficam um pouquinho mais suscetíveis. Então, são dicas básicas que, se a gente começar a seguir desde já, não vamos ter um problema futuro com tantos resfriadinhos nas crianças. A primeira coisa é a vitamina C, que todo mundo já conhece, e ela está presente em alimentos cítricos, alimentos azedinhos, que é o que eu costumo explicar para as crianças. Então, laranja, limão, maracujá, abacaxi, acerola, morango, tudo que for um pouquinho mais azedinho tem uma quantidade melhor de vitamina C. Ela ajuda sim a aumentar a imunidade, mas ela não age sozinha, nós precisamos de outros nutrientes, então a gente precisa de pelo menos 5 alimentos do grupo de frutas, legumes e verduras por dia. Se a gente conseguir introduzir 3 frutas e 2 legumes, 2 verduras, na saladinha, na sopa, na farofa, na panqueca, pedir ideias para a criança do que ela gosta de comer, colocar num omelete. A intenção não é ficar mascarando os alimentos, mas sim mostrar para as crianças que ele está lá presente, só que às vezes elas têm um pouquinho de aversão, não querem comer, não gostam, e se a gente mascarar e colocar numa farofa, colocar num omelete, num muffin, batido num suco, às vezes um suco de couve para falar que é o suco do Hulk, as crianças começam a comer, a provar e ver que é gostoso, que é diferente, e aí sim, de uma maneira mais natural, elas vão absorvendo essas vitaminas. Outros alimentos que ajudam bastante a aumentar a imunidade é o alho. Ele pode ser consumido cru ou mesmo nas refeições, não precisa ser uma quantidade exorbitante, só o pouquinho que a gente usa para temperar arroz, para temperar feijão, para colocar numa salada, ele já ajuda a aumentar a imunidade. O zinco, que está presente em leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Ele também tem uma carga bem legal para aumentar a imunidade das crianças, aumentar a resistência a infecções. Vegetais verdes escuros, que tem uma quantidade de ferro bem grande para evitar uma anemia, para evitar que a criança fique um pouco mais prostradinha, que ela tenha um pouco mais de energia. E o ferro, ele é muito melhor absorvido quando junto com vitamina C. Então, se a gente colocar uma gotinha de limão na carne, que também tem bastante ferro, ou fazer um suco de couve com laranja, como eu já disse, é o suco do Hulk, aí faz de laranja com beterraba, é o suco da princesa. A gente precisa usar alguns artifícios para trazer para o mundinho da criança o que ela realmente gosta de comer, de acordo com os personagens que ela gosta. Então, são artifícios que a gente vai usar, falar que foi a Branca de Neve que ensinou a preparar, falar que é a princesa que gosta, que os anões comem, que os heróis ficam fortes porque gostam. Então, tudo que a gente trouxer para o mundinho deles, eles vão aceitar melhor. E explicar para eles da necessidade de ter uma alimentação mais saudável, de comer bem, porque agora tá todo mundo ficando um pouquinho mais dodói, porque tem o coronavírus, as crianças são super inteligentes, elas conseguem facilmente entender tudo que a gente explica para elas, elas ficam, assim, é impressionante o quão curiosas e o quanto elas absorvem e o quanto isso é positivo em relação, não só à alimentação, em relação a tudo que está ao redor dela, e o coronavírus é uma coisa que elas já estão entendendo, elas já sabem falar sobre. Então, esses alimentos que ajudam a aumentar a imunidade devem ser introduzidos na alimentação, de acordo com as necessidades e os gostos das crianças.
O iogurte natural também ajuda a criar uma resistência a infecções. Pode bater com frutas, pode colocar um pouquinho de gelatina incolor no iogurte com a fruta e aí fez um mousse, fez um flan e as crianças elas costumam gostar dessa consistência um pouco mais molinha. E conforme eu for tendo novidades, for vendo mais estudos sobre coronavírus, eu vou repassando para vocês. E também queria de vocês saber o que vocês querem perguntar, porque eu estou recebendo bastante e-mail de algumas mamães, principalmente dúvidas para aumentar a imunidade da criança. Mas aí eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu passe para vocês sobre essa parte materno-infantil e não só de aumentar a resistência das crianças, para aumentar a imunidade, mas também desse mundinho deles, o que eu puder esclarecer, o que eu puder passar para vocês, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigada e vamos nos falando. Até lá.